Olá turma, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta hoje, depois de uma semana ausente, peço desculpas, para falar sobre o novo capítulo, tá? Que a gente vai trabalhar, que é o capítulo 35, que fala sobre interferência. Lembrando que é o capítulo 35 do livro Cia Zemansky e Young Friedman, que está em PDF lá no Classroom para vocês baixarem. Hoje vocês vão ver também que a disciplina, o conteúdo postado e o canal do YouTube estão com uma nova identidade, tá? Que é essa identidade aqui que eu estou chamando de Academia da Física. Então, além do canal do YouTube, que vai ter mais conteúdos não só voltados à disciplina, como voltados a outras atividades também. Mais para frente eu vou postar alguns vídeos relacionados a ondas eletromagnéticas, a revolução industrial, que são conteúdos mais gerais, que podem atingir um público maior também, sempre com o intuito de difundir os conteúdos da física. Mas eu vou criar também um Instagram que vai trazer conteúdos mais rápidos e também sempre interessantes. Pois bem, então hoje a gente vai falar sobre o fenômeno da interferência, tá? E esse fenômeno da interferência, a gente vai iniciar o capítulo, essa aula vai ser uma aula introdutória ainda, e a gente vai falar ao longo desse capítulo por que quando eu tenho uma bolha de sabão, por exemplo, ela tem essas cores, né, como se fosse as cores do espectro eletromagnético no comprimento de onda do visível. Então a gente vai falar sobre isso ao longo desse capítulo, tá bom? Pois bem, então vamos lá. Primeiro, vamos relembrar um conceito bem importante lá dos últimos capítulos, quando a gente falou de ondas, né, de oscilações. Então, a primeira coisa que a gente vai relembrar é que as ondas, elas têm uma onda coerente, né, uma onda senoidal. Ela tem a sua fonte, certo? Que está saindo aqui do ponto S1, tá? Essa onda aqui específica, ela está se propagando em todas as direções, certo? E a diferença entre duas cristas consecutivas, que são desses dois tracinhos consecutivos, né? Que são as partes mais altas da onda, é o que a gente chama de comprimento de onda lambda, certo? E a gente relembra também aqui que a velocidade da onda é igual à frequência vezes lambda, certo? Tá bom? Então, aí surge a pergunta: e se eu colocar duas fontes de onda, uma ao lado da outra, o que pode acontecer? Nesse caso, eu vou colocar duas fontes de ondas coerentes e senoidais a uma distância de 4 comprimentos de onda. 1, 2, 3, 4. Uma da outra, certo? Certo? E eu vou considerar 3 pontos aqui. O ponto A, o ponto B e o ponto C. Certo? E eu vou trabalhar esses 3 pontos. Pois bem. Pegando o ponto B lá dessa figura, certo? Se você prestar bem atenção aqui, ó, você vai ver que essas duas ondas, as duas cristas estão se encontrando aqui, certo? Então, intuitivamente, no ponto B, eu posso inferir, e a gente vai ver daqui a pouco se isso é verdade ou não, que essa interferência, que o encontro dessas duas ondas no ponto B forma uma interferência o quê? Construtiva. Certo? Por que, professor? Porque estão sendo encontrados dois pontos de máxima, ou duas cristas da onda, certo? Então, essa é a análise que a gente está fazendo aqui, ó. Se eu pegar a distância R1, que é a distância de S1 até B, certo? Aqui, eu posso contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comprimentos de onda, que é o que está aqui, certo?
Se eu pegar R2, que é a distância de S2 até B, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 comprimentos de onda, certo? E se eu fizer R2 menos R1, seria 9 comprimentos de onda menos 7 comprimentos de onda, que dá 2 comprimentos de onda, certo? Então, o que a interferência, o que as noções de interferência falam? Qual é a condição, e aí é o primeiro conceito que eu quero que vocês gravem bem, tá? Porque isso vai ser importante na hora de resolver os exercícios. Qual é a condição para que a interferência seja construtiva? A condição para que a interferência seja construtiva é a distância entre a diferença entre as duas distâncias, R2 menos R1, tem que ser igual a um número inteiro vezes o comprimento de onda, certo? Ou seja, M é 1, 2, 3 e assim por diante, certo? Então tem que ser um número inteiro vezes o comprimento de onda, ou múltiplos inteiros do comprimento de onda. Nesse caso, a interferência é construtiva, certo? Nesse caso, a interferência é construtiva. A próxima situação que eu vou pegar é no ponto C, certo? Então, no ponto C, eu não vou voltar lá para contar, mas a gente está vendo que R1 menos R2, lembrando, não, daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, R1 menos R2, né, se a gente fizer aqui, R1, que é a distância de S1 até o ponto C, é 9,75 lambda, certo? E R2, que é a distância do ponto S2 até o ponto C, é 7,25 lambda. Se eu fizer R2 menos R1, R2 menos R1, vai ser igual a menos 2,5 lambda. Nesse caso, se eu pegar R2 menos R1, é M mais meio lambda, ou ainda que M sendo 1, 2, 3, certo? Se esse M for M mais ou menos meio lambda, ou seja, isso aqui é 2 mais meio, né? Que é 2,5. Então, nesse caso, a interferência é destrutiva. Por que isso, professor? Veja, isso daqui no livro pode não ser tão claro, mas isso daqui é um conceito bastante simples. Por quê? Vamos tentar desenhar aqui para ver se vocês conseguem entender, tá? Suponha que eu tenho uma onda e que essa onda esteja viajando aqui, tá? Deixa eu tentar. Certo? Se eu pegar uma onda, uma nova onda, que elas tenham uma diferença de fase de meio, isso vai ocasionar exatamente o seguinte, que quando eu estiver no ponto de máxima aqui, a minha segunda onda vai estar no ponto de mínima. Quando eu estiver no ponto de mínima, na próxima, ela vai estar no meu ponto de máxima. E assim por diante, certo? Isso para uma condição de mais ou menos meio. Então, essa condição aqui, se eu somar essas duas ondas, que é o princípio da superposição que a gente viu nos últimos capítulos, se eu somar, e até na física 2 também, né? Se eu somar essas duas ondas, certo? Pelo princípio da superposição, eu vou ver o quê? Que a soma dessas duas aqui, ó, vai ser o quê? 0, certo? 0, 0, 0, certo? Então, e aqui você desconsidera o desenho, que é
a falta de talento do professor para desenhar, tá? Pois bem. Então, nesse caso, a interferência é destrutiva e nesse caso aqui a interferência é construtiva porque você soma duas cristas e aí essas cristas ou esses pontos de máxima se somam formando um valor maior. Pois bem, então na próxima aula a gente vai... hoje a gente fez uma breve introdução do assunto, certo? E na próxima aula a gente vai falar sobre a interferência produzida por duas fontes de luz, certo? Um grande exemplo disso é o experimento de Young, vocês já devem ter ouvido falar disso, certo? Mas a gente vê com mais detalhes na próxima aula, tá bom? Então, essa aula está indo ao ar hoje, segunda-feira. Próxima aula, na quarta-feira, a gente vai falar sobre interferência produzida por duas fontes. Tá bom, gente? Então, obrigado pela atenção de sempre. De novo, desculpem aí o problema que eu tive nas últimas 2 semanas, principalmente, mas a gente vai tentar acertar agora e apertar o ritmo para que a gente consiga finalizar a disciplina da melhor forma possível. Para fechar essa aula de hoje, eu estou bem feliz com o resultado que está sendo obtido, com o esforço de vocês. E a gente se vê na próxima aula. Obrigado pela atenção. Até a próxima.